coração esteja firmado nele. Esse momento é um momento em que nós nos voltamos para conhecer, para que a luz do conhecimento de Cristo e a pessoa de Cristo venha brilhar em nós, venha se revelar a nós. Mas como o Espírito fluindo de nosso interior. Nós vamos dar início, né, com a permissão do Senhor, com a graça do Senhor, no capítulo 49 de Gênesis, né, dando continuidade aos assuntos que nós temos visto, que o Senhor tem sido abundante, revelado a nós a cada momento, cada capítulo, né, nós podemos aprender bastante para vivermos de uma maneira que agrade o Senhor. Não pela nossa própria força, mas por meio da bênção e capacitação do Espírito Santo. O Senhor tem nos concedido a sua bênção, e nós vamos ver justamente sobre isso hoje. É o momento em que Jacó abençoa seus filhos, cabeça das tribos, né, os cabeças das tribos de Israel. Seus filhos são abençoados. E né, eu não consigo deixar de lembrar desse versículo de Efésios, capítulo 1, versículo 3, mostrando a bênção que temos recebido do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, nós lemos, já conhecemos esse versículo, mas devemos ter um cuidado muito grande ao ler esse versículo, porque nós podemos acabar nos acostumando e não tendo uma revelação completa e não tendo uma mente, né, esclarecida de qual é o tamanho dessa bênção, qual a grandiosidade, a preciosidade da bênção que o Senhor tem nos concedido. Essas são toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Existe algo maior do que isso? Existe algo mais permanente do que isso? As bênçãos que os filhos de Israel, de Jacó, receberam foram bênçãos terrenais, principalmente, né? Receberam também bênçãos espirituais por meio de tudo que eles aprenderam, mas eles não tinham o Espírito de Deus dentro deles. Hoje nós temos recebido toda sorte de bênção espiritual. É uma revelação muito grande. É uma realidade muito grande que excede o que nós vivemos aqui na Terra, que excede aquilo que você experimenta aqui na Terra, que excede em muito tudo aquilo que você pode imaginar ou pensar. Essa bênção de Cristo, a sua própria pessoa, o seu Espírito, o fato de nós recebermos a vida eterna, de nós sempre, né, nós temos a garantia, o penhor do Espírito, de estarmos sempre guardados em suas mãos. Independente do que ocorra, independente do que passamos, nós temos a garantia de que nós estamos seguros em suas mãos. Toda sorte de bênção espiritual é o que nós temos recebido. E isso nas regiões celestiais em Cristo. Que maravilha, irmãos. Nós sabemos que isso o Senhor já nos tem dado, tem nos concedido diariamente. Para louvor da sua glória, que ele nos concedeu gratuitamente. Aleluia. Então, esse versículo foi mais uma introdução, né,
pelo que nós vamos ver agora no capítulo 49 de Gênesis. Então podemos abrir, no versículo 1 diz assim, capítulo 49 de Gênesis. Chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Os seus filhos foram chamados a ele por um motivo, e eles sabiam o que ia acontecer, sabia que seu pai já ia, né, ia ser levado, né, para os braços do pai. E ele chamou seus filhos para o que há de acontecer. Imagina só o que passou pela cabeça dos seus filhos naquele momento. Imagina só a personalidade de cada um que nós vimos, nós conhecemos um pouco da personalidade deles. Pense também agora, vamos fazer aí um esforço, né, para pensar também o potencial que aquela família carregava. As promessas que eles carregavam. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, havia prometido a eles que eles seriam o povo eleito, o povo de Deus, a raça eleita, que eles seriam fecundos em toda a terra. Tudo que prometeu a Abraão, Isaac e a Jacó estava sobre eles. Eles seriam benditos na terra e seriam benditos também na presença de Deus, porque eles sabiam que eles eram peregrinos, né? Principalmente os patriarcas sabiam, tinham clareza que eles eram peregrinos. E aquele potencial todo, aquela riqueza toda estava sobre eles. Riqueza da terra e riquezas espirituais. Estava lá, naquele lugar, aqueles 12 filhos e Jacó. Imagine também as promessas que eles haviam recebido. Imagina também aquela cena, todos aqueles filhos vindo, um chamando o outro, falando, olha, nosso pai quer falar conosco, deve ser a hora de nós recebermos as bênçãos, deve ser a hora de nós sabermos o que há de ser conosco. Então ele chamou seus filhos e eles estavam lá. O que será que passava pela cabeça de cada um deles? O que será que estava no coração deles? Será que algum deles, né, estava pensando puxa, qual terra que vai ser minha, o que vai ser meu? Será que aquilo que aconteceu, que eu fiz, vai ser esquecido, deixado de lado, ou será que ele vai se lembrar? Será que aquilo vai trazer um mal para mim no futuro? Eles sabiam também da posição de Jacó como um profeta de Deus. E Jacó sabia também da sua posição. Ele sabia que aquilo que ele falasse para os seus filhos seria algo de Deus e teria um peso muito forte sobre a vida deles. Não seriam simplesmente palavras, mas seria uma revelação daquilo que eles haveriam de passar e seria uma revelação do coração deles, daquilo que Deus conhece, não somente aquilo que Jacó sabia. Mas Deus mesmo se revelou para Jacó, mostrando o coração de cada um deles. E Jacó sabia, né? Sabendo disso, reuniu seus filhos. Pensemos agora, antes de ouvirmos, né, sobre as bênçãos que cada um recebeu, pensemos também se cada um deles tivesse agido com temor e tremor diante de Deus em todos os momentos da sua vida. Ou nos principais. Mas se eles tivessem tido esse temor de pecar contra Deus, se eles tivessem tido atitudes como de José, o que poderia impedir essa família? Né? Porque eles todos tinham o mesmo potencial inicialmente diante de Deus. O que fez a diferença entre cada um deles nesse momento?
Nós sabemos que eles aprenderam muitas coisas nessa caminhada toda, nós vimos, principalmente depois que José revelou, né, se revelou a eles, mostrando que ele não havia sido morto e que ele estava lá, salvo, liberto por Deus. Deus havia guardado eles, né? Deus havia guardado José para a salvação de todos eles. Eles tinham aprendido muito, aprenderam, se arrependeram até. Mas sabiam que haviam cometido falhas. E se eles não tivessem cometido essas falhas, se eles tivessem agido com temor e tremor diante de Deus, se eles tivessem confiado no Senhor, qual o potencial que tinha sobre eles? Entende, irmãos? Onde poderiam chegar? Poxa, seria muito superior ao que eles provaram, tanto aqui nesses versículos que nós vamos ler agora, como depois. Depois, o povo, as tribos, né, passaram por muitas coisas, passaram por muitas situações, muitas provações e muitos erros, muitas falhas e coisas sérias. Além dos pecados que eles haviam cometido já, muitas outras coisas aconteceram com eles. Então nós vemos que eles tinham uma promessa grande, algo grandioso prometido a eles, mas por motivo de suas falhas e das suas atitudes e da falta de temor e tremor diante de Deus, isso foi suspenso por um tempo. As bênçãos eram adiadas, às vezes, ou até adiadas, porque no fim as bênçãos foram cumpridas. Por quê? Porque em Cristo nós vemos a revelação de tudo. Em Cristo nós vemos todas as riquezas. Então, na realidade, toda a promessa foi cumprida depois em Cristo. Mas as bênçãos que eles teriam provado, se eles tivessem tido temor e tremor diante de Deus, teriam sido muito maiores e muito mais evidentes nas suas vidas. Isso vale como lição para nós, que nós temos recebido dele, né, da sua graça, da sua presença, da sua salvação. Toda sorte de bênçãos espirituais temos recebido, e nós devemos ter temor e tremor diante do Senhor, da responsabilidade por ter recebido de Deus essas promessas. E recebido em Cristo, que é o grande, né, Messias, a grande salvação, recebido em Cristo todas essas coisas. Então nós somos privilegiados, então nós devemos ter mais ainda temor e tremor, de viver na presença do Senhor. Então nós vemos aqui, né, as bênçãos e também correções que foram dadas aos seus filhos. Alguns chamam de anti-bênçãos, mas talvez aí para não sermos tão drásticos, tão fortes, né, podemos dizer que são as correções que foram feitas aos seus filhos. E também aquilo que haverá de acontecer a eles. Aqui no versículo 2 diz assim: Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi Israel, vosso pai. Aí começa a falar de cada um. Rúben, tu és o primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e profanaste. Subiste à minha cama. Então aqui nós vemos justamente essa questão de que Rúben, ele era o primogênito. E ele tinha como primogênito o direito de primogenitura, ou seja, de receber as bênçãos espirituais e as bênçãos terrenais de seu pai. Só que Jacó já disse, não serás o mais excelente. Inclusive, valendo mais como conhecimento de todo esse capítulo, né, essas bênçãos e correções que foram dadas por Jacó, elas sofreram influências das atitudes individuais de cada um.
Tá? Então, assim, era uma bênção que havia sido dada não somente para os seus filhos, mas para toda a sua descendência, sua linhagem. Então, os filhos de Ruben têm essa bênção. Os filhos de Levi têm essa bênção. Então, a bênção dos seus filhos foi influenciada pelas atitudes de seus pais. Então, a atitude de Ruben aqui, de ter profanado, né, subiste ao leito de seu pai, foi, né, a bênção, não, essa correção, foi justamente não ter tido direito de primogenitura. E esse potencial que ele tinha, né, ele no princípio, né, ele tinha muita força, tinha vigor. E ele também, nós vemos nessa história toda de José, que ele se lembrou do seu erro, ele percebeu que havia errado. E é essencial isso para nós percebemos onde nós erramos, nós nos conscientizemos dos nossos erros. E podemos compará-lo com Adão, que foi também criado maravilhosamente à imagem de Deus. Foi criado, foi com um potencial muito grande sobre ele, com dons excelentes, mas depois estava prostrado, confuso e lamentando por sua miséria. É importante, né, que nós sintamos aquilo que Deus sente quando nós pecamos. Por isso que essas palavras aqui que Jacó disse são muito importantes aos seus filhos, para que eles sintam, para que eles percebam aquilo que cometeram, para que eles sintam aquilo que Deus sente. Imagina se Deus deixasse impune, né, fizesse vista grossa por cada uma das atitudes que tomamos. Havemos de prestar contas. Sabemos que o sangue de Cristo nos perdoa todos os pecados, desde que haja um arrependimento genuíno. E é importante que também o Espírito de Deus nos leva a ter o sentimento, um sentimento do erro que nós cometemos, a consciência do erro que nós cometemos. E aí há um sentimento de arrependimento mesmo, nós somos constrangidos e nós passamos a viver com mais temor e tremor diante de Deus. Ou seja, aquela situação nos leva a vivermos mais a presença de Deus. Então, aquele pecado, aquela falha passa a se transformar em uma bênção. Passa a se transformar em uma experiência que nos leva a não viver mais, não querer mais viver em pecado. Então, por isso é importante nós sentirmos o que Deus sente. E se Ruben tivesse se mantido na posição que Deus havia dado a ele, se ele não tivesse cometido esse pecado, seu próprio lugar estaria mantido, né? Nós vemos aqui que Jacó se lembra disso. Jacó, ele como voz de Deus, né, como boca de Deus aqui, ele mostrou para Ruben a consequência daquilo, que havia de ter uma consequência. Depois nós vemos sobre Simeão e Levi. Simeão e Levi são irmãos, versículo 5. Suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre a minha alma com seu agrupamento, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, na sua vontade perversa, já retaram touros. Já retaram quer dizer cortar tendões. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura, dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Aqui nós vemos alguém que havia furor, né? Que havia uma vontade perversa, que inclusive cortava tendões de touros, aqui como diz. Não que literalmente eles faziam isso, mas em figura faziam. Tinham então esse furor muito grande. Por isso que diz aqui, maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Então Jacó aqui nessa situação, ele condena o massacre em Siquém.
Deus odeia a crueldade. Foi algo cruel que fizeram lá em Siquém, né? Por causa da sua irmã, eles mataram todos. Eles foram muito cruéis. Será que eles já tinham se arrependido? Mas isso haveria de ter um preço, né? O Senhor perdoa os pecados, mas também mostrou para eles a consequência, que havia uma consequência do seu pecado. Não é uma condenação pelo seu pecado, mas é uma consequência. Nós somos perdoados em Cristo, mas os pecados têm consequências. Os erros que cometemos têm consequências. Só que depois, mais à frente, nós vemos a manifestação da graça salvadora de Deus na vida deles. Nós vemos que apesar daquilo ter sido dito para eles, apesar do que foi falado por Jacó a eles, em certo momento, eles se puseram numa posição de estar com Deus. Decidiram-se por estar seguindo ao Senhor e sendo do Senhor. Então houve uma mudança com eles, né? Tanto que nós vemos depois que foi dado a eles o sacerdócio. E foi dito também sobre eles que o Senhor era a sua herança. Eles eram luz das trevas. Salvação em meio à morte e condenação. Eles serviram como guardas no santuário e também mataram idólatras e fornicadores e receberam o sacerdócio. Puxa. Então nós vemos aqui uma manifestação da salvação de Deus. Apesar de ter sido dito para eles que eles seriam malditos por seu furor, que eles seriam divididos e espalhados em Israel, mas eles provaram também da graça salvadora de Deus. Ou seja, aquilo que havia sido falado para eles não seria uma coisa que estaria fixando para eles um futuro que eles não poderiam se desvencilhar. Não. Mas se eles tivessem arrependimento e se voltassem ao Senhor, se fossem de coração servos de Deus, eles poderiam mudar esse caminho, né? Foi o que aconteceu aqui com os levitas. Os levitas passaram a ser aqueles que serviram a Deus no sacerdócio. E o Senhor sendo a porção deles, né? Isso é maravilhoso. Então nós vemos aqui, né, a salvação do Senhor. E Simeão? Simeão se misturou com a tribo de Judá, né? E depois tomaram posse da terra dos amalequitas. Tá? E foi tratado junto aqui com Levi, né? Nessa porção que Jacó disse para eles. Agora Judá, versículo 8. Teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre o serviço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se, deita-te, como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão diante de seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Puxa, quanto foi falado sobre Judá, né? E o seu nome, Judá, significa louvor. O reino, né, nós vemos nesses versículos e também na história, que o reino foi transferido para a tribo de Judá. Após essa época dos reis, em que o povo de Israel pediu que fosse instituído um rei sobre eles, né? Então, assim, a princípio, Deus havia estabelecido que Judá, né, o reino estaria com Judá, com a tribo de Judá. E os seus irmãos se encurvariam, né? Estariam com ele. Sua mão estará sobre os filhos de teus pais se inclinarão a ti. Só que depois nós vemos, na época dos reis, né, que o povo de Israel pediu que fosse instituído um rei sobre eles. E aí, né, nós vemos aí uma queda do povo de Israel nessa questão. Mas depois,
o reino ficou com a tribo de Judá, através de Davi. Então Jacó, aqui, nesse momento, praticamente esquece dos pecados da juventude de Judá, né? Por quê? Provavelmente porque Judá se sacrificou em relação depois, se ofereceu em lugar de seu irmão. Então nós vemos aqui praticamente Jacó se esquecendo dos seus pecados. Aqui ele diz também que a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Ou seja, ele não estaria livre de inimigos, mas a vitória estava prometida. Apesar disso, ele sofreu muitas derrotas pela desobediência e pela insubmissão daquelas outras 10 tribos que não se submeteram a ele. Não se submeteram a Judá. Nós vemos também a figura do leão. A figura do leão aqui, ela inspira dominação, ameaça e também inspira realeza. Mas esse leão, ele diz aqui que ele se encurva e deita-se. Ou seja, ele não ruge e mantém seu poder, né? Não ameaça, não domina efetivamente. Ele encurva-se e deita-se. Né? Então ele não usa aquela dominação, apesar de ele impor respeito. É como um leão, ele impõe respeito. Mas se ele estiver lá deitado, quieto, daqui a pouco nós vamos perceber que ele não é tão... né? Não gera tanto temor, né? Como se ele estivesse rugindo, bravo, correndo. Então, é uma sonolência, né, em relação àquilo que havia sido prometido. O cetro não se arredará, significa realeza. E aqui nós vemos sendo predito sobre o Messias, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Nós vemos que ele diz aqui, até que venha Siló, que o bastão não se arredará dos seus pés. Então aqui nós vemos em vários momentos em que pode-se dizer que o bastão se arredou dos seus pés, não é? Por exemplo, quando foram levados cativos à Babilônia. Né? Quando pediram outro rei, que fosse instituído um outro rei no lugar. Só que, na realidade, aqui, o que estava sendo dito por Jacó era uma visão do futuro, uma visão de Cristo, uma visão do Messias. Por isso que ele já diz sobre Siló, que existe muita discordância nesse nome, né? Mas nós podemos dizer que se refere ao Messias, que inclusive transformou água em vinho, né? Que ele fala que lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Ou seja, aqui significa que haveria muita abundância. O vinho não é para lavar, né? O vinho é algo precioso. O jumento não seria amarrado junto com uma videira normalmente, porque ele iria comer as preciosas uvas. Mas seria tão rico, haveria tanta riqueza de vinho, de uva, que ele até amarraria o seu jumento, a uva. E seria usado até para lavar as vestes. De tanta uva, tanto suco de uva, tanto vinho. Então aqui nós vemos o Senhor, né? Lembramos do Senhor transformando água em vinho. Lembramos do Senhor como nossa videira mais excelente. Então, aqui nós podemos dizer que estava predizendo a vinda do Senhor Jesus, né? E o Senhor fazendo também aquele milagre de transformar água em vinho também poderia se referir a esse versículo aqui. Como é maravilhoso, né, irmãos? Como a palavra de Deus é maravilhosa e é eterna. A ele obedecerão povos, certo? Aqui diz aqui, a ele obedecerão os povos, ou seja, nós estamos falando de Cristo, que a ele obedecerão os povos. Não somente, né, não é um sentido restrito às tribos de Israel, mas é um sentido bem mais amplo, que se refere aos povos em geral. Então nós estamos vendo aqui algo, né, uma profecia dizendo sobre Cristo. Louvado seja o nosso Senhor. Zebulon, versículo 13. Habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e seu limite se estenderá até Sidom. Isacar era jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelha. Viu que o repouso era bom, que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Olha só. Aqui nós vemos uma repreensão, né, de alguém que simplesmente se sujeita, se
se deixa, né, deixa as coisas andarem e não exerce as bênçãos de Deus sobre ele, não conhece, não tem noção, né, e não anda segundo os caminhos do Senhor. Amarrará. Ah, desculpa, irmão, voltando aqui, eu só pulei uma parte aqui, né? Pulei uma parte aqui. Voltando sobre Judá, que tem muita coisa sobre Judá, né? Amarrará o seu jumentinho à vide. Abundância, né? Nós vemos sobre abundância, sobre prosperidade aqui. Mas é aqui que eu queria voltar, ó, que é um ponto muito importante. Nós vemos em Judá promessas que tinham grande potencial de serem executadas, com grandiosidade e aprovação de Deus. Mas houve muitas quedas, insubmissão e desobediência. Então, o que foi prometido a Judá foi maravilhoso, foi sobre realeza, sobre prosperidade. Tudo isso foi prometido, só que houve quedas, insubmissão e desobediência. Tanto das outras tribos que não se submeteram ao que havia sido prometido, né? Como também dele mesmo, né? E tudo se tornou obscuro. Quando eu digo dele, seriam dos seus filhos, né? Eles foram, inclusive, levados, né? Exilados à Babilônia. A coroa foi derrubada por longos dias e por várias cabeças. Isso nos serve de exemplo, irmãos. Nos serve de exemplos. Porque nós recebemos de Deus todas as promessas, como eu já havia dito, nas regiões celestiais, promessas espirituais nas regiões celestiais. E a palavra nos exorta a não receber em vão, irmãos. Será que podemos receber em vão? Sim. Apesar de ter sido prometido todas essas bênçãos celestiais, não devemos, mas podemos falhar. Quando eu digo não devemos, quando eu digo que podemos, é justamente nesse sentido, que é possível que alguém falhe. Por isso que a palavra nos exorta, por isso que a palavra nos leva sempre a desejar e a viver com temor e tremor na presença de Deus. Nós devemos buscar diante do Senhor a que possamos sempre, né, reter a graça, reter a cabeça, como diz esse versículo que nós vamos ler agora, né? 2 Coríntios, segunda Epístola de Coríntios, capítulo 6, versículo 1 a 3. 2 Coríntios 6, versículo 1 a 3. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Puxa, imagina, irmãos, receber em vão? Seria isso possível? Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora, irmãos, o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo, podemos inclusive usar a palavra tropeço aqui, em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Ou seja, podemos ser escândalo e tropeço. Não devemos, mas podemos ser. Então, isso serve de alerta para nós. Pedimos ao Senhor que possamos viver na plenitude daquilo que Ele prometeu a nós. Que nada seja retido. Que nada seja deixado de lado. Às vezes nós podemos reter as coisas agindo como Zebulon aqui, repousando e vivendo tranquilamente a nossa vidinha. Mas o que o Senhor nos chamou é para muito mais do que isso, irmãos. Será que estamos vivendo aquilo que Deus prometeu a nós? Aqui, Hebreus capítulo 12, também nos exorta. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Diz aqui, por isso, recebendo nós um reino inabalável, reter, irmãos, como um dique, né? Retendo a graça, pela qual sirvamos a Deus. O reter não quer dizer que não devemos fluir. Não é isso. O reter é não deixar vazar. Não perder através de um vazamento. Ou seja, de algo que nos faz
desperdiçar aquilo que havemos recebido de Deus. Ou seja, tudo que nós recebemos de Deus, devemos orar. Essa palavra que estamos ouvindo hoje, devemos orar sobre ela. E tudo que nós ouvimos na palavra de Deus, nós lemos, devemos reter, irmãos. Reter para que possamos oferecer. Lembrando que oferecer não é deixar de reter, pelo contrário, é multiplicar mais ainda. Imagina que você tem um compartimento cheio de água muito grande, né? De forma espiritual, enquanto mais você flui nesse compartimento, mais é suprido. Então isso é reter também, porque fica sempre retido aquilo, a porção de Deus a você, e você flui, você não deixa de ter, pelo contrário, você tem mais. Isso é reter a graça. Retendo a cabeça também. Ou seja, não nos desvinculando da cabeça, em Colossenses, capítulo 1. Não desvinculando, não perdendo o vínculo com a cabeça. Versículo 19. Não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Nós temos um crescimento que procede de Deus, inclusive aqui está falando de modo coletivo, e nesse modo coletivo nós não devemos reter, nós devemos reter a cabeça, né? Não devemos cortar o nosso vínculo, pelo contrário, né? Nós sejamos aqueles que vivem, dependem da cabeça que é Cristo. E também não suceda que algum de nós tenha falhado, como Hebreus, capítulo 4, diz. Não suceda que temamos, portanto, que sendo nos deixados a promessa de entrar no descanso de Deus, foi deixada uma promessa a você, irmão e irmã, também. Aquilo que foi prometido a Jacó, aquilo que foi prometido a Abraão, Isaac. Todas as bênçãos nós recebemos em Cristo. Além disso, recebemos as bênçãos espirituais, toda sorte de bênçãos espirituais. Foi-nos dada a promessa de entrar no descanso. Então, irmãos, nós devemos temer, para que não suceda de parecer que algum de nós tenha falhado. Nenhum deve, né? Nós devemos orar e pedir a Deus e ajudar-nos uns aos outros para que nenhum de nós, né? Para que não suceda que nenhum de nós tenha falhado. Nenhum. Que corramos a carreira até quando o Senhor permitir. Até o dia que o Senhor permitir que corramos aqui a nossa carreira. Agora aqui no capítulo 49, nós vemos falando de Dan, né? Versículo 16, julgará o seu povo como um das tribos de Israel. Dan será a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e fez cair seu cavaleiro por detrás. E naquele momento, Jacó dá uma pausa e diz assim: a tua salvação espero, ó Senhor. É como se ele, naquele momento, né, ao que parece aqui, ele percebe aquilo que haveria de dizer, tanto que ele disse antes, porque ele amava seus filhos, mas ele sabia que aqui haviam situações de repreensão e situações que eles haviam de colher ainda. Talvez ele tenha tido até uma visão que ele nem falou, né, do que o que haveria pela frente. É só você ver nos versos que se seguem, nos capítulos que se seguem aqui, Deuteronômio, Reis e assim por diante, até chegar o Cristo. O que eles haveriam de passar. E até depois que chegou Cristo, quantos que se mantiveram duros, inclusive crucificaram o nosso Senhor. Que situação que muitos deles caíram. Realmente nós vemos algo triste, algo muito forte. Por isso que nesse momento Jacó fala: tua salvação espero, ó Senhor. Ele já estava olhando para aquele que poderia salvar a cada um dos seus filhos. Puxa, como é difícil, né, para um pai ver que seus filhos vão errar. Ter essa visão. Alertá-los do seu erro. Rogar para que eles não errem, mas saber que eles vão errar. E errar grandemente contra suas próprias vidas. Seriam até mortos à espada.
que triste, que difícil é. E aqui naquele momento Jacó vê a salvação. A tua salvação eu espero. Naquele momento ele vê Cristo como a salvação, a única salvação para os seus filhos e para toda a sua descendência. Que maravilhoso, irmãos. Nós dependemos do Senhor. Nós devemos também, quando nós temos uma visão daquilo que há de acontecer, e nós sabemos o que há de acontecer conosco, Filho de Deus, na sua igreja, nesses tempos finais, devemos também orar e rogar pela salvação do Senhor. Senhor, a tua salvação eu espero. Que essa seja a nossa oração, irmãos. Agora, continuando aqui, nós vemos Gade, versículo 19, uma guerrilha o cometerá, mas ele a cometerá por sua retaguarda. Azer, ou Aser, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Naftali é uma das gazelas soltas, ele profere palavras formosas. E aí nós vemos, finalmente, não que seja o final, mas nós vemos chegando em José, né? José, que exemplo maravilhoso de vida, que servo de Deus, né? Que tinha tantas e tantas virtudes humanas, tanto amor, apesar de tudo que sofreu, e até mesmo por tudo que sofreu, ele foi muito, muito abençoado por Deus. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro, querendo dizer da prosperidade, né, e também do avanço, de onde chegaria as suas bênçãos. Raquel, quando foi ter, né, José, ela era estéril, né? Quem era estéril produziu a tribo mais frutífera de todas. Aí nós vemos também a graça e misericórdia de Deus, como as pessoas não devem se gloriar em coisas terrenas, né? Aqui nós vemos que Raquel, ela esperou no Senhor, né? E produziu a tribo mais frutífera. Não se referem à tribo, né? Simplesmente à tribo de José, essas bênçãos, mas também se mistura a sua própria história pessoal. Nós vemos aqui esses relatos que nós vamos ler agora, né? esses versículos de bênção, se referem à vida pessoal de José também. Os flecheiros lhe dão amargura. Será que houve amargura na vida de José? Atiram contra ele e o aborrecem? O seu arco, porém, permanece firme. Foi ou não foi a experiência de José? Seus braços são feitos ativos pela mão do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Olha só, nós vemos aqui os nomes que Jacó dava ao nosso Deus. Poderoso de Jacó, pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, qual te abençoará, com as bênçãos dos altos céus, com bênção das profundezas, com bênção dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos, estejam elas sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Puxa, que maravilhoso, né? Que graça, né? Nós vemos José, aquele filho que agiu em tantos momentos com uma paciência enorme e confiando no Senhor e tendo visão daquilo que Deus havia prometido. Um dos filhos que havia tido consciência, né, e segurança e convicção dos seus sonhos, dos sonhos que Deus tinha dado a ele. Ele foi avante, foi fiel e só recebeu louvor de Deus aqui, né? Louvor no sentido de bênção, né? Só recebeu bênçãos aqui de Jacó. E bênçãos prometidas de Deus a ele, né? Bênçãos de teu pai excederão. Muito bom, irmãos, muito maravilhoso, nós vemos isso. E nós vemos que tudo isso os outros filhos poderiam ter provado também. Não foi uma coisa que estava predita somente para José, olha,
seriam todos assim? Não, todos teriam o mesmo potencial. Imagina se todos eles, eu volto a dizer desde o início, se todos eles tivessem se mantido com temor e tremor diante de Deus, com todo o potencial que eles tinham, as bênçãos prometidas, puxa, irmãos, nada seria adiado. Eles poderiam ter provado só, né, alegria em suas vidas. Poderiam ter provado da fraternidade, da irmandade entre eles e vivido, né, uma história diferente do que viveram. Mas José foi um exemplo para eles e um exemplo para nós, né? Ele diz aqui que as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. Ou seja, Jacó abençoou José mais do que ele mesmo foi abençoado por seus pais. E quando fala até o cimo dos montes eternos, pode significar distância, né? Que seria até algo muito longe, até algo muito grandioso, a bênção deles seria muito grande, mas também pode se referir também à perpetuidade do tempo, né? Permaneceria por muito tempo as suas bênçãos. E aqui nós vamos seguindo, fala o versículo 27 de Benjamim, é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, à tarde reparte o despojo. E o versículo 29 diz assim, são essas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. Ah, mas espera aí, então tem algum erro aqui. Como que ele abençoou? Ele abençoou Gade, dizendo que uma guerrilha o acometeria? Ele abençoou Zebulon, Isacar, que é jumento de fortes ossos, repousa entre os rebanhos de ovelha, né? Abençoou aqui Simeão, dizendo que maldito seja o seu furor, pois era forte. Mas como assim? Abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhes cabia, versículo 28. Então nós podemos ver, falando, não, como assim? Né? Irmãos, as punições e as repreensões que recebemos também são bênçãos. Aquilo que Deus nos mostra, que nos trazem vergonha às vezes, nos trazem desonra, também são bênçãos. O fato de nós vermos isso, de nós termos tido a graça de Deus de vermos, podem nos impedir de errar, podem nos impedir de, né, e podem nos fazer voltar ao caminho de Deus, né? Eles poderiam continuar vivendo por suas tendências naturais, se eles não tivessem visto isso. Eles poderiam ter intensificado ainda os seus vícios e seus erros como um vírus que toma conta deles. Isso poderia ter se intensificado até levá-los à morte. Né? Então, havia necessidade que fosse revelado para eles os seus erros e que fosse dada uma consequência disso, para que eles fossem purificados. Mas aqui estava posto diante deles a situação e a possibilidade de mudança. Né? Então nós vemos que Deus não é conivente com a transgressão. Ele não faz vista grossas, né? Mas quando nós somos reprovados, nós nos arrependemos, a maldição se transforma em bênção. Maior ainda do que se Deus tivesse nos poupado da repreensão. Então, as doenças, a pobreza, a fome, a nudez, os vírus que passamos, não é? Até mesmo a própria morte podem ser consideradas bênçãos, né? Como se a própria natureza daquele mal, vamos dizer assim, fosse transformada. Por quê? Porque o poder da ressurreição de Cristo, ele transcende tudo isso, ele transforma tudo isso em bênçãos. Ele transforma situações de acordo com o seu propósito, irmãos. Esse é o poder do nosso Deus, né? Nós vemos mais à frente, eu não quero me alongar muito, eu já estou praticamente terminando aqui, mas eu não posso deixar de citar aqui Deuteronômio 28, porque mais para frente, irmãos, os filhos de Jacó e toda a sua descendência que se multiplicaram grandemente, não é? Quando estavam lá próximos a entrar na boa terra, Moisés falou com eles. E Moisés também os abençoou
abençoou, né? Nós vemos aqui Moisés também dizendo para eles como eles poderiam agir, dizendo aqui, se atentamente, capítulo 28, Deuteronômio 28, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha aqui, irmãos, quem estava aqui ouvindo isso? Eram eles, eram os descendentes. Sim, uma boa parte já havia morrido, mas eram os descendentes, eram as tribos de Israel, estavam lá ouvindo Moisés dizer. Ou seja, aquilo lá que eles tinham ouvido de Jacó não era algo definitivo, traçado exatamente para ele, mas eles poderiam mudar o caminho. Aí nós vemos uma mostra da possibilidade do poder do arrependimento, o poder do perdão de Deus e da mudança que pode ocorrer em nossa vida quando nós nos arrependemos e nos voltamos a Deus. E a misericórdia do Senhor. Se ouvires a voz do Senhor, versículo 2, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão, todas estas bênçãos virão sobre ti. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito será o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as tuas crias, suas vacas e das tuas ovelhas. Ou seja, Levi, a tribo de Levi poderia se levantar e falar, não, mas calma aí. Não, para nós está predito aqui que eu sou maldito. Que eu sou maldito pelo meu furor. Nós todos somos assim mesmo. Nós temos um furor muito forte. Nós, tribos de Levi. Não. Eles tiveram uma atitude diferente. Eles perceberam isso. E eles mudaram sua atitude. E puderam provar das bênçãos. Bendito teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e ao saíres. Irmãos, isso é para você também. Se você e eu cometer uma falha diante de Deus, se nós lá na frente cometermos, não se esqueça, você pode se arrepender, se voltar ao Senhor. Né? Às vezes nós ficamos lamentando nossas falhas, nossos erros, não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós possamos ver a sua graça salvadora, que excede tudo isso, que pode nos mudar, que pode nos transformar e nos levar a ser benditos. O Senhor determinou a bênção, as bênçãos sobre nós, né? As bênçãos ao entrares e ao saíres. Puxa, poderia continuar a ler aqui, irmãos, mas podemos até amanhã, se quisermos continuar aqui, né? Deuteronômio 28, podemos ver mais sobre isso. Agora, um pouquinho mais adiante, né? Capítulo 32, né? De Êxodo, né? Perdão, Deuteronômio 32, versículo 26, nós vemos... capítulo 33, versículo 8. De Levi disse, olha, Moisés dando bênção. Olha lá, de Levi disse, dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem, teu fidedigno. Olha, fidedigno era Levi, que tu provaste. Ou seja, ele foi provado em Massá, que era o momento em que foi perguntado quem iria. Quem era aquele que iria se colocar, que seria servo de Deus? Vem aqui. E os levitas foram. Né? A tribo de Levi foi. E naquele momento eles se colocaram na posição de servos de Deus, que iriam servir a Deus. Então, versículo 9. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, e não conheceu seus irmãos, não estimou os seus filhos, pois guardou a tua palavra, observou a tua aliança. Versículo 10, ensinou, capítulo 33 de Deuteronômio, versículo 10 agora. Ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Ofereceu incenso, ou seja, ele estava oferecendo incenso a Deus, servindo ao Senhor como sacerdotes. As tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoas o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra de tuas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele, o aborrecem, para que nunca mais se levantem. Olha só, irmãos, que maravilha. Nós vemos o caminho que Deus traçou a nós, o caminho de arrependimento, caminho de misericórdia e graça. Agora, finalizando, nós vemos aqui como, um ponto interessante, como Jacó morreu, né? Fala aqui,
eu me reúno, versículo 29, eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron Eteu. Deixa eu ver um pouquinho mais para frente aqui. Aqui, o versículo 33, tá? Eu vou deixar um pouco aqui para os irmãos complementarem depois. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou. E foi reunido a seu povo. Você imagine a cena, irmãos. Ele estava sereno, calmo. Ele sabia que aquele seria o momento dele. E ele simplesmente recolheu seus pés na cama e expirou. Será que ele tinha medo da morte? Será que ele falou, ai meu Deus, agora chegou minha vez, chegou, né? Não, ele sabia que a porção dele estava guardada diante de Deus. Ele se preparou para a sua morte. Assim como um jovem, né, alguém mais jovem, saudável, se prepara para dormir. Ele tinha confiança. Assim como também nós devemos confiar na ressurreição de Cristo. Ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo, para levá-lo, né, a estar com ele na glória de Cristo. Louvado seja o Senhor, irmãos. Estou finalizando por aqui, deixando um tempo aí para os irmãos complementarem. Que o Senhor nos mantenha sempre na presença dele, com temor e tremor diante dele. Louvado seja